Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos responder algumas perguntas dos inscritos nessa família maravilhosa do conhecimento e peço que você fique até o final, porque alguma dessas perguntas também pode ser a sua. E se você está passando aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct, aqui no YouTube ou até mesmo no WhatsApp. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Hoje nós vamos à pergunta da nossa amiga e inscrita no canal, Luciana Alves, da cidade de Praia Grande, São Paulo. Desde já eu deixo aquele abraço a Luciana, a toda a família e também a localidade de Praia Grande. É sempre muito importante a participação dos inscritos para que nós possamos nos interagir e tirar as dúvidas. E a pergunta da nossa amiga Luciana é a seguinte: Deus, o Criador de todo o universo e da Terra, e que enviou Jesus, não se trata nem de Enki e nem de Enlil? Então esses dois se passaram por Deus? Luciana, vamos separar os personagens para podermos entender direitinho como que funcionam as coisas. Nas tábuas sumerianas, o criador de tudo é Apsu, e ele é pouco falado dentro das tábuas. Nós lembramos que Nimar, quando ela foi criar ali os primeiros terrestres e foi questionada por Enlil, ela cita que Apsu teria dado a condição para eles manipularem as coisas, porque somente Apsu seria aquele que teria o direito de criar todas as coisas. Nimar fala ali para Enlil que Apsu deu conhecimento para fazer isso, para manipular as coisas que somente ele pode criar. E isso nós já explicamos naquele vídeo sobre a civilização pré-adâmica, onde Nimar, Enki e Ninjinzida pega ali os óvulos da vida daquele ser que vive na floresta, que rugia, que bradava, cheio de pelos, e ali eles manipulam para trazer os primeiros seres humanos à vida com a semente da vida. E nesse vídeo nós vemos que aquele ser que foi trago à vida, ele foi manipulado de algo já existente, porque somente Apsu é o Criador. No dilúvio, nós vimos que quando Gauso é enviado e Enki tem ali aquele sonho-visão, aquele homem é enviado por Apsu, porque foi Apsu quem decidiu primeiro tirar aquele conflito que havia entre Enlil e Enki e depois mostrar que havia uma solução. Criou-se ali naquela tabuleta lazuli um desenho da embarcação. Gauso teria sido enviado por sonhos pelo grande criador de tudo, segundo as tábuas sumerianas, chamado Apsu. Só que quando entramos no meio religioso, na filosofia religiosa, para separar se realmente é o criador ou não é, nós vamos encontrar alguns problemas, porque a filosofia cristã, ela absorveu tudo como se fosse um só Deus. Vamos começar analisando o criador de Adão e Eva. Assim diz Gênesis capítulo 1, versículo 26, somente a parte A. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando lemos esse versículo, já é fácil notar que existe mais de uma pessoa ou mais de um ser ali. Até porque está falando no plural, façamos o homem. Para o cristianismo, quem está ali é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Já para o judaísmo, quem está ali seria Deus, os anjos e assim sucessivamente. Só que o versículo, em suma, ele não diz claramente quem está ali. A tábua sumeriana diz que quem está ali é Enki, Nimar e Ninjinzida. Só que para o cristianismo, a filosofia cristã, ela interpreta. Repare bem, o escritor do livro de Gênesis, ele não fala quem está ali,
mas na filosofia cristã é interpretado ser a triunidade divina. Nesse versículo já começam os problemas, porque para o cristianismo quem criou o ser humano seria Deus. Só que nas tábuas sumerianas, de onde o livro de Gênesis adaptou seus contos, quem cria o ser humano é Enki, Nimar e Ningizida. Por isso está ali, façamos o homem. Como foi Enki quem deu a sua semente da vida, diretamente quem criou foi Enki. Então, em suma, em primeira resposta, Enki ele seria, para o cristianismo, o Deus Criador. Só que quando nós pegamos toda aquela história do dilúvio, para o cristianismo, quem decidiu destruir o ser humano com as águas do dilúvio tinha sido Deus. Quando entramos nas tábuas sumerianas, quem decide isso é Enlil. Então, na criação do homem, Deus seria Enki. Mas no dilúvio, quem decide destruir, que para o cristianismo é Deus, nas tábuas seria Enlil. E tentar definir isso, Luciana, é às vezes um pouco complicado. Por quê? Porque o cristianismo, para tentar fundamentar o monoteísmo, ele pegou todas as prerrogativas de Deus, de deuses, e fundiu como se fosse um só Deus. Ou seja, o cristianismo pegou todos aqueles deuses existentes, fundiu na figura de somente um Deus. A exemplo, o deus El, que eu tenho um vídeo que fala a respeito disso, seria o deus chefe do panteão cananeu que organiza e chefia os outros deuses. Mas também existem Sabaô, existe Shaddai, existe Rafá e assim por diante. Só que o cristianismo pegou El Rafá, El Elyon, El Sabaô e transformou todos esses deuses como um Deus só. Fosse Jeová que sara, Jeová que cura, Jeová que guerreia e assim por diante. Jeová o Todo-Poderoso, só que dentro do panteão dos deuses, El é um Deus que chefia, Rafá é um outro Deus da cura, Sabaô é um outro Deus e assim por diante. Dentro das tábuas sumerianas não existe a concepção de que Jesus seria filho de Deus. Dentro das tábuas sumerianas o que existe são as divisões dos seres que criam, que governam e aqueles que manipulam. Você ainda me perguntou se Enki e Enlil se passaram por deuses. Não, eles não se passaram por deuses. Lá naquele período de Enos ou de Enki, que eu já expliquei também no vídeo anterior, os homens passaram a adorar eles como se fossem os seus próprios deuses. Então, colocando em suma, foram os homens que deram as prerrogativas para eles, até porque eles tinham total conhecimento da genética, eles tinham total conhecimento das manipulações e até na arte de voar. Então, colocaram ele como se fossem deuses. Eles não puxaram ou eles não adquiriram para si esse título. Foram os homens que deram esse título a eles. Se colocarmos numa ordem hierárquica dentro das tábuas sumerianas, nós vamos ver que Apsu, ele é o criador de tudo. Ele é o criador do universo, ele é o criador dos planetas. Anu seria o rei da cidade celestial, da cidade de Nibiru, aquela cidade para onde o ouro é transferido. E também Anu seria o pai de Enlil e o pai de Enki. Essa seria uma ordem hierárquica dentro das tábuas sumerianas. Só que, Luciana, repara até onde isso vai. Apsu, o criador de todas as coisas, o cristianismo chama de Deus, o Deus criador. Anu, o rei da cidade celestial, aquela cidade que o cristianismo fala que vai descer do céu, a cidade de ouro e assim sucessivamente, o cristianismo também chama ele de Deus. Quando nós pegamos e olhamos para Enki, que manipulou e criou o primeiro homem, o cristianismo chama ele de Deus. E na época do dilúvio, quando nós vemos pelas tábuas que Enlil decidiu destruir o homem, o cristianismo chama ele de quê? De Deus. Então o cristianismo, ele absorve tudo como se fosse um só Deus para poder fundamentar o monoteísmo.
E por isso virou toda essa bagunça. Pegar histórias sumerianas, adaptar elas como contos religiosos e ainda transformar em um único Deus. Sendo assim, Luciana, quero agradecer a sua participação. Já mandaram um grande abraço a ti e a todos de Praia Grande, São Paulo, esse lindo litoral de praia aí do estado de São Paulo, e lhe agradecer por fazer parte desta grande família do conhecimento. As próximas observações, ela vem de um amigo ou de uma amiga inscrita no canal, que eu mandei a solicitação perguntando se poderia incluir o nome aqui ou não, e como não obtive respostas, aí vai simplesmente o questionamento. No vídeo anterior sobre as medidas da arca, eu havia colocado que seria impossível uma preguiça, por exemplo, que é oriunda da América Central, atravessar todo o oceano para, num prazo de 7 dias, estar dentro da arca até a chuva cair e o dilúvio vir. E o questionamento do inscrito, da inscrita, diz o seguinte: antes do dilúvio, a configuração geográfica da nossa Terra era totalmente diferente em que conhecemos hoje. Os continentes não eram divididos como conhecemos hoje. Já ouviu falar da Pangeia? Achei uma colocação muito boa, um questionamento 100% aceitável, e eu já ouvi falar da Pangeia sim, aquela divisão dos continentes, e é onde se tem ideia que todos os continentes eles eram unidos como um só. Mas repare o que as tábuas sumerianas elas dizem basicamente uns 300 mil anos antes do dilúvio. Ea viajou sobre montanhas e vales na Câmara Celeste. Examinou com explorador as terras separadas pelo oceano. Uma e outra vez encontrava-se a mesma indicação. As vísceras da terra se revelaram onde se rasgou a terra seca da terra seca, onde a massa de terra tomou a forma de um coração. Na parte inferior da mesma, as veias douradas das vísceras da terra seriam abundantes. Essa história diz que Enki, ainda era conhecido como Ea, ele entrou numa câmara celeste, ele entrou numa espécie de cápsula e sobrevoou a Terra. Diz as tábuas sumerianas que ele foi olhando o rasgo que havia entre a terra seca e a terra seca. Então ele estava passando ali no meio daquele oceano onde teria dividido uma terra da outra terra, e ele cita que ele sobrevoou a terra onde tinha o formato de um coração. Ou seja, se nós olharmos toda a América do Sul, nós vamos ver que as terras da América do Sul, ela parece um coração. Então, quando nós olhamos as tábuas sumerianas, nós vemos que Enki falando que o oceano rasgou as terras, separando a terra seca da terra seca, e ele observou que a terra do outro lado tinha um formato de coração. Isso, um acontecimento aproximadamente 300 mil anos antes do dilúvio. Então, segundo o seu questionamento, não é que o dilúvio separou as terras elas já estavam separadas milênios antes. Foi exatamente por isso que eu coloquei que fica muito improvável, não é possível que os animais oriundos da América Central atravessem o grande oceano em 7 dias para poder entrar na arca. E ainda um outro questionamento que esse nosso amigo ou amiga inscrita na grande família colocou é a respeito dos côvados. Eu havia dito que um côvado ele equivaleria a 0,66 de um metro, ou 66 centímetros. Mas o questionamento foi o seguinte: acho que as medidas de hoje nem se comparam com as medidas de um humano atual, já que naquela época existiam gigantes. Os Anunnakis não tinham a mesma estatura de um homem comum, já que um côvado de um gigante muda muita coisa em termos de medida. Uma excelente observação, um excelente questionamento, mas vamos aos detalhes.
As medidas que eu coloquei a respeito dos côvados são aquelas que já foram encontradas, aquelas que foram achadas para a época dos acontecimentos. Mas aí o amigo ou amiga colocou que um côvado dos gigantes pode ser diferente do côvado do ser humano. Realmente isso é verdade. Mas vem a pergunta, aonde está a medida do côvado de um gigante? Será que a medida de um côvado de um gigante existe? Aquilo que não foi achado não tem como ser medido. Aquilo que ainda não foi encontrado não tem como a gente se basear pelo machismo. Quando fizermos um estudo, se for baseados em um talvez, um poderia ser ou em um acho que seria, ficaria mais uma coisa relativamente à fé, à imaginação. Aí não seria mais um estudo, seria uma crendice. Eu poderia pensar se eu ganhasse na loteria, mas eu não ganhei, então isso não existe. Eu poderia dizer, mas se existe dinossauro na Amazônia? Eu não sei, ninguém nunca viu. Então pensarmos assim fica simplesmente na incerteza se existiu. Por isso devemos basear naquilo que está de concreto, naquilo que já foi descoberto. Sendo assim, eu quero te mandar um abraço, amigo ou amiga, não sei nem a sua localidade, mas está registrado o seu questionamento e eu agradeço sempre que precisar, estamos às ordens. E a última pergunta também vem de uma amiga inscrita no canal pelo WhatsApp, mas que pediu para ficar no anonimato, mas desde já eu agradeço por pertencer a essa família e já mando aquele grande abraço. E ela me perguntou o seguinte, se eu já tinha ouvido falar sobre o continente intraterreno, aquele povo que vive no meio da Terra. Existe uma vertente que fala sobre um povo que vive no meio da Terra. Então, minha amiga, eu nunca pesquisei a fundo sobre esse quesito, mas existe uma vertente de pensamento onde eles dizem que quando Elohim estava tendo aquela conversa ali com a serpente no Jardim do Éden, a serpente ela recebeu uma punição, aquela punição que ela comeria do pó pelo seu ventre. Então existe uma linha de pensamento onde eles falam que ali seriam os reptilianos, até porque, segundo uma linha de pensamento, os reptilianos eles não seriam muito chegados dos Anunnakis. Então, uma linha de pensamento acredita que os reptilianos teriam sido banidos para viver no interior da Terra. Daí a maldição onde eles comeriam do pó da Terra. Mas eu quero deixar bem claro que isso é uma linha de pensamento que eu decidi simplesmente comentar aqui, porque podem alguns já terem ouvido falar sobre isso. Não tenho o que dizer de afirmação ou de negação, porque além das tábuas sumerianas não conter algo sobre isso, eu nunca me aprofundei se realmente é uma linha de pensamento válida ou não. Quis simplesmente colocar aqui para um comentário e talvez uma linha de pesquisa para aqueles que se interessam sobre esse assunto. Então, desde já, gostaria de agradecer a nossa amiga, mandando aquele abraço e dizendo que estou sempre às ordens, sempre à disposição. Agradeço pela sua inscrição e também por ser amiga inscrita desta grande família. E se você que passou pela primeira vez no canal ainda não é participante dessa família, te convido a se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha nos vídeos, que são muito importantes, se inscreva no Instagram. Sempre quando algum dos inscritos, amigos e amigas do canal, dessa grande família, tem as suas dúvidas, eles deixam no direct, deixam no YouTube ou manda até a sua pergunta pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.